Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Diversos da Pós, o programa dos cursos de pós-graduação aqui da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a professora Edna Ximenes, sou tutora dos cursos de pós-graduação em comunicação, da área de comunicação, e hoje estou aqui para a gente falar de uma temática que, na verdade, pegando esse gancho aqui do que está acontecendo, né? Então, hoje, o nosso tema aqui da rádio é sobre a importância do repertório sociocultural na redação do Enem, já que a prova do Enem já está se aproximando. Claro que na pós-graduação os alunos já passaram por essa etapa do Enem, ou não, ou ainda vão fazer com outros objetivos, mas ainda tem vários alunos que estão fazendo essa prova, às vezes familiares, amigos, enfim. E é sempre bom, até porque esse tema de hoje, do repertório sociocultural, não é só na redação do Enem, né? A gente consegue estender isso para a redação dos vestibulares ou até mesmo para concurso. As redações, elas têm um padrão, assim, um modelo que é bem semelhante a esse. E repertório sociocultural vocês vão precisar em qualquer redação. E só para lembrar aqui, antes de eu chamar a nossa convidada, só para lembrar vocês, quem fez a inscrição dessa rádio tem a certificação de 3 horas. Então, eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês. Quem ainda não fez a inscrição pode fazer. Faça a inscrição lá para ter o direito à certificação de 3 horas. E para vocês conseguirem essa certificação, vocês precisam entrar lá em avaliações e selecionar a palavra-chave que é Enem. Eu vou repetir ela ao longo da nossa rádio aqui, mas já aguardem aí. A palavra-chave de hoje, então, é Enem, ok? Então, vamos já receber a nossa convidada que veio aqui me ajudar a falar um pouquinho disso, a professora Isabel. Tudo bem, professora? Olá, tudo bom? A professora Isabel, ela é formada em letras, ela já vai falar um pouquinho da formação, né? Mas queria primeiro agradecer você ter topado estar aqui falando um pouquinho disso, que também é da sua pesquisa, que a gente também já vai comentar um pouquinho disso, né? Mas primeiro queria pedir então para você falar, para as pessoas já te conhecerem e falar um pouquinho da sua formação, da sua atuação. Eu que agradeço o convite. Bom, eu sou licenciada em letras, português e espanhol e já na graduação, eu comecei a pesquisa na área da redação do Enem. No mestrado, eu dei continuidade, alguns anos ali após, e hoje, no doutorado, eu continuo com a minha pesquisa voltada para a redação do Enem. Né, que dentro da redação do Enem tem essa exigência, né, do estudante demonstrar, do participante demonstrar um conhecimento mais amplo, né, sociocultural, esse repertório sociocultural. Então, indiretamente, tem muita relação com o que eu pesquiso. E para a gente conhecer até um pouquinho dessa sua pesquisa, você pesquisa sobre os fatores associados ao desempenho na redação do Enem. Você poderia falar um pouquinho, assim, quais são esses fatores, como que você tem desenvolvido essa pesquisa, em que grau isso interfere, o que você percebeu até agora? Bom, desde o mestrado, então, eu pesquiso esses fatores associados ao desempenho redacional no Enem. No mestrado, o que a gente identificou? Que dentre os principais fatores que influenciam ali, a gente tem a escolaridade dos pais, o tipo de escola que o estudante, o participante cursou, né, o ensino médio, o ensino fundamental 2 também, e a renda familiar. Esses seriam os principais fatores associados ao desempenho. E onde que isso entra ali na questão do repertório sociocultural? O tipo de escola que o estudante frequenta ali, se é pública, se é privada, isso vai influenciar, porque a escola tem um papel importante na produção textual. Então, a escola vai trazer ali a parte de norma culta, ela vai desenvolver as questões de coesão, de coerência. Porém, o repertório sociocultural, ele vem muito mais acompanhado de uma herança cultural que a família consegue trazer do que a escola em si. Então, a escola, com os conteúdos ali puramente escolares, até contribui para a produção de texto. Sim, mas para essa parte do repertório sociocultural, requer muito, né, uma participação ali da família. E a escolarização, o grau de escolarização dos pais influencia muito nisso. Né? Então, em quais meios que aquele participante vai circular, e isso tem relação também com a renda. Né? Então, não tem como a gente ignorar
um desses fatores ali. Em conjunto, eles influenciam muito na produção textual. Então, essa herança cultural que a família traz, ela vai interferir nesse repertório sociocultural do estudante, né? Quando eu falo assim, os meios que ele vai circular, do que eu estou falando? Se ele frequenta teatro, se ele frequenta bibliotecas, se ele tem livros em casa de fácil acesso, como que ele acessa isso? Né? Então, é uma vivência diferente do que a escola consegue dar. E é claro que tendo uma renda mais elevada, ele vai conseguir ter mais acesso, né, a esses meios e uma escolarização mais elevada também. A gente quando fala dos alunos, né, até analisando escola, isso realmente tem sido colocado, não só daí no desempenho da redação. Essa influência dos pais, familiares ou os pares com quem eles estão convivendo ali no cotidiano. Porque desde pequenininha a gente vê que as crianças, eles imitam muito com quem eles convivem. Então, se eu estou lendo diariamente, provavelmente a criança que convive comigo vai querer repetir aquilo. De repente, não na mesma medida, mas ele tem aquele hábito de leitura, né? Sim. Então, realmente, a escola muitas vezes fica de mãos atadas porque não consegue forçar isso para um aluno que ele não vê isso. Eu só vejo isso na escola. E a escola é um pedaço da sociedade, né? Sim, para criar o hábito, né, na escola vai ser muito mais difícil, né, do que vendo os pais tendo esse hábito de leitura. Com certeza, isso faz toda a diferença. Acaba sendo algo até natural para ele, né? Então, ler, né, e ter acesso a outros meios ali de acesso, e como você falou, não só os pais, mas os demais pares de convívio. Até ontem eu estava vendo algo sobre falar do protagonismo professor-aluno, que isso é muito discutido, né? Mas as pessoas estão começando a discutir o protagonismo dos pais também, das famílias, né? De quem... Porque não é só o professor e o aluno, é bem isso. Tem uma família, tem pessoas ali por trás daquele estudante, criança, adolescente, enfim, né? Mas só para a gente iniciar, a gente está falando muito em repertório sociocultural, para que as pessoas também que estão nos acompanhando compreendam, né, essa temática de uma forma um pouquinho mais direta. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o repertório cultural. Como que as pessoas, de maneira geral, mas aqui no caso esses alunos, eles constroem esse repertório ao longo da formação. Porque conforme a gente vai falando aqui, pode dar a entender que, mas então se eu não nasci numa família em que os meus pais têm uma escolarização alta, não tenho hábito de leitura, eu não vou conseguir desenvolver... Não tenho repertório. Esse repertório, o meu repertório é muito limitado. Então, assim, o repertório sociocultural, ele envolve um conhecimento acerca da sociedade, mas com base em conhecimentos sociológicos, da literatura, da história, muito mais amplo. Então, o repertório sociocultural, ele vai ter vários níveis, mas para você demonstrar um repertório sociocultural numa redação do Enem ou em alguma outra situação, ele não pode ser um repertório que se restringe ao senso comum. Então, o que todo mundo já sabe, o que todo mundo já disse, o que a gente tem por óbvio. Não. Então, o repertório sociocultural é ter um conhecimento mais aprofundado das questões sociais, mas com viés histórico, com viés da literatura. Então, saindo ali do que seria um posicionamento do senso comum. O repertório sociocultural, numa redação modelo Enem, ou em outros textos ali, ele vai entrar na parte da argumentação do estudante, né? Então, o repertório sociocultural, ele vai dar uma argumentação mais robusta para o texto. Vai permitir que o estudante consiga colocar o ponto de vista dele com argumentos mais fortes, mais relevantes. Então, o repertório sociocultural, ele vem aí nesse sentido. É quase que uma fuga ao senso comum. Então, você ficar no senso comum até pode te conferir uma nota ok ali na redação do Enem. Mas para você ir além, então o seu repertório tem que ser mais amplo. Até porque tem aquela característica, como você falou da argumentação, eu preciso convencer o leitor. E muitas vezes quando a gente vem com essas coisas um pouco mais rasas, né? Antes, pelo menos quando eu fiz vestibular, falava muito, você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa saber das atualidades, né?
Mas não são só as atualidades, a gente precisa ter um pouco da teoria também nesse repertório, pelo menos é o que eu vejo, né, nas redações. E aí até estendendo para concursos também, pelo menos os últimos que eu acompanhei, teve um modelo muito semelhante do Enem, inclusive com os critérios. Eles meio que se baseiam nisso. É um texto dissertativo ali, argumentativo. Os critérios são sempre 5, então são bem semelhantes aos do Enem. E eles cobram essa argumentação que esteja fundamentada. E aí, para estar fundamentada, vem essa questão do repertório, né? Sim, sim, totalmente. E para além da redação do Enem, de uma prova de concurso, para quem está na pós-graduação e faz pesquisa. Um artigo. Sim. Então ter um repertório ali mais amplo para conseguir persuadir e convencer, né, do que está defendendo ali, da tese que defende, é imprescindível ter esse repertório aí mais elevado, mais amplo mesmo. E até você falando dessa importância, né, é o que eu ia te perguntar agora, porque a gente sempre vê aulão ou mesmo discussões falando do estilo do texto. O que é um texto dissertativo? O que é um texto argumentativo? Quais são esses critérios? Mas não os critérios em si e o repertório que tem que ter, ele acaba ficando meio que como secundário nas discussões, né? E a redação tem que ter quantos parágrafos? A redação foca muito nisso. Né? Na estrutura. E de qualquer texto, se a gente falar num artigo, como você mencionou também, o artigo também. Tem que saber as normas da ABNT, tem que... Né? Acho que essas são as primeiras preocupações sempre. E dentro disso, qual a importância do repertório sociocultural na construção de um texto? E daí pode ser de maneira geral mesmo. Eu também faço doutorado, né? Nós fazemos o doutorado e a gente sabe o quanto é sofrível escrever um capítulo, porque precisa dessas referências desse repertório. Então, qual a importância disso desde a redação? Sim. Realmente, muitas vezes, quando os professores abordam em aulões, eles precisam abordar de uma forma mais objetiva. Né, a redação. Então, eles falam, gente, tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, não esqueçam da proposta de intervenção, algo assim, para dar o último alerta ali. Né? O repertório sociocultural, ele exige um trabalho mais longo. Né? Então, é todo um tempo que a pessoa se dedica a isso, de forma intencional ou não. Então, os livros que a gente lê ao longo de toda a nossa trajetória, né, como eles podem contribuir. Então, por exemplo, né, livros que abordem temáticas sociais, como que a gente consegue articular isso num texto? Então, eu trago o que um personagem viveu num livro, né, para deixar mais robusta a minha argumentação, colocando um argumento de um autor da literatura que falou sobre isso. Né? Então, como que a gente consegue resgatar algo que foi dito lá? Então, por exemplo, Vidas Secas, né? Que é uma obra muito famosa que a gente lê no ensino médio. Então, é importante, por mais que às vezes não esteja, né, no hall ali dos livros que a escola sugere, mas é importante, né, um livro que a pessoa tenha em mente, esteja antenada, porque ele vai falar de uma condição do sertão, que poderia ser muito específica, né? Uma condição social precária, mas a gente consegue transferir isso para outros contextos. As temáticas da redação do Enem, na maioria das vezes, elas são voltadas para algo atual, né? E um problema social. Tanto que a redação pede que você coloque uma proposta de intervenção pensando numa possível resolução do problema. Né, como minimizar esse problema. Então, saber articular essas leituras que a gente faz ao longo da vida, né, ou mesmo programas que a gente assiste de televisão, né, que conseguem abordar certos temas de uma forma mais ampla, vão contribuir muito. Mas não é algo que a gente consegue desenvolver tão rapidamente. Então, ao longo de todos os anos ali que a gente tem de escola, então o que a gente consegue ler, abordar, mas o que a gente consegue ver além disso também do que a escola traz, né? De onde a gente consegue se informar sobre isso. Pensando agora num contexto mais acadêmico, né? Então, para quem já está na pós-graduação ou mesmo na graduação e está produzindo artigos, sempre focar muito no tema,
né? Que, assim, tem argumentos que são válidos para vários temas, mas tem argumentos que a gente precisa refinar de acordo com o tema, né? Então, você demonstrar que tem o conhecimento daquilo, mas sem ser um relatório de estudos. Né? Isso é muito importante na pós-graduação. Eu não tenho que provar aqui tudo o que eu estudei. Eu tenho que mostrar que do que eu estudei serve para minha argumentação. Isso eu acho que é extremamente relevante quando a gente sai ali um pouquinho desse contexto da redação do Enem. Não é provar, né, para a pessoa que vai ler que você sabe daquele tema. Não, se você está escrevendo ali um artigo, eu imagino que você saiba. Quem está junto com você? Então, quais são os autores que você consegue mobilizar para reforçar esse teu argumento? Né, para dar força mesmo ali para o que você está escrevendo. Porque, por mais que nós estejamos na pós-graduação e a gente já tenha uma trajetória aí de produção acadêmica, tem pessoas que estão muito além de nós, ainda bem, chegaram muito antes, né, e conseguiram produzir muito mais. Então, a gente tem que ter esse apoio aí desses outros teóricos. Na redação do Enem, a gente traz de uma outra forma, mas não deixa de ser um apoio de teóricos também, de alguém que já falou sobre aquele tema. Alguém de relevância que falou sobre aquilo. Você falando, realmente a escola, ela traz essa bagagem mesmo, assim, essa carga, né? Quando a gente fala em construir conhecimento, adquirir conhecimento, sempre vem a escola ou o ambiente acadêmico, qualquer ambiente educacional. Então, parece que tudo que o aluno ou a criança, adolescente vai aprender será na escola. Uhum. O que ele vai aprender fora da escola, no resto da sociedade, né, que é super ampla, é só mais de uma coisa de convivência, uma coisa mais light. Por isso que a escola tem tanto essa carga, essa imagem de algo pesado, chato muitas vezes, né? Sim. Porque parece que é só na escola que tem isso. E não é, como a Isabel está falando, tem muito isso, né, da família, na sociedade mesmo. Os problemas sociais que são cobrados como tema na redação do Enem, eles são vistos na rua onde a gente mora. Sim. Então, são coisas do cotidiano mesmo. E eu ia até te perguntar dos filmes, porque hoje tem muito isso da internet, né? Os adolescentes, focando daí mais no Enem, eles ficam muito na internet, eles gostam muito do audiovisual. E aí, eles gostam muito de séries, documentários. Isso também serviria como uma ponte, né? Para eles construírem essa imagem. Eu nunca fui no sertão, eu não sei como é o sertão. Mas muitas vezes numa leitura ou num documentário eu consigo ter essa percepção, esse conhecimento. Sim, com certeza. E hoje é muito fácil o acesso, né, a filmes, séries. É claro, né, que não estou generalizando, né, mas sim, o acesso hoje, né, a gente consegue assistir uma centena de filmes em plataformas de streaming de uma forma muito, muito facilitada, né? Então, sim, os filmes, eles contribuem muito também nesse sentido, né? A trama deles, o modo como aquilo é construído. É claro que a gente tem que sempre se atentar ao tema para não forçar relações, né? Forçar relações ali, às vezes de uma ficção ali, muito mais assim de uma área fantástica com algo da realidade. Isso tem que tomar cuidado, né? Mas é possível sim relacionar filmes, séries, e tem a sua validade ali dentro do contexto da redação do Enem também. Porque quando a gente fala de adolescente, pode ser que ele ainda não tenha conseguido ler tanto assim, enfim, aprofundar tanto. Mas essa parte do assistir a filmes, a séries, isso ele pode ter feito. Então, ele é válido, claro que ele é válido, dentro de um contexto de uma redação do Enem. E às vezes a partir desses filmes ou séries, procurar o que realmente é. Porque ele às vezes traz um pouco da cultura, né? Sim, de história. A gente sabe que muitos filmes, muitas séries abordam um contexto histórico ali. Aí você acaba se interessando por aquele tema, vai pesquisar mais e acaba aprofundando. Indiretamente acaba aprofundando. E saber relacionar o que a gente vê de filme, o que a gente vê de série com temas sociais, isso é imprescindível. Demonstra ali que você faz uma leitura muito mais ampla, né, do que assiste. Porque tem o filme que a gente assiste que é por lazer,
né? Mas para relaxar um pouquinho, sim, né? Sim, mas tem os filmes que a gente vê que acabam trazendo contextos ali muito mais profundos, né? Então, saber utilizar, mobilizar mesmo, né, esses filmes para deixar a argumentação mais robusta é imprescindível. E é bem isso, os elementos que vai utilizar ali na argumentação, né? Os alunos, e agora até levando para um artigo, também não é só, então preciso encher de coisas. Na redação, óbvio que não vai caber, né? Não tem nem como encher muito de coisas ali, porque tem um espaço limitado. Mas se a gente pensa num artigo, por exemplo, da pós-graduação, não é encher de coisas, né? Bem o que a Isabel falou, tem que ter um sentido, tem que ter uma relação, tem que ter um porquê estar ali. Será que é relevante? Será que não? Onde eu encontrei isso também, as fontes também. É legal pesquisar na internet, é legal ver na televisão, streaming, enfim. Sim, mas a gente tem que cuidar com essas fontes, né? O que eu acessei, né? Buscar também. Os professores sempre indicam várias, né? Tem várias séries. Tem séries que são só baseadas em fatos reais, então tem que cuidar, porque daí até para prender o espectador tem toda aquela fantasia, então tem que cuidar, assim, não é só jogar as coisas, então eu vou encher de informação. Eu vou colocar várias frases, elas não têm conexão entre elas, cada uma fala de uma coisa, então não fica legal. Isso que tem que ter bastante cuidado também, mesmo na redação, mesmo num curto espaço. Sim, o texto argumentativo, independente qual seja o gênero, ele não pode ser uma coxa de retalhos, né? Que você pega um pouco de um autor, um pouco de outro, junto aqui. Tá, mas de que contexto você tirou isso aqui para colocar aqui? Né? Então, vamos pensar num artigo, num exemplo. Você está falando de metodologia num artigo, por exemplo. Eu quero argumentar que esse método é adequado, né? Dentro do meu tema ali. Ok, daí você pega alguém que está pesquisando algo que não tem nada a ver com o que você pesquisa, uma outra área totalmente diferente, né? Então, você vai trazer para a área de educação algo que alguém pesquisou, sei lá na economia. Às vezes não dá para fazer essa relação. Você acaba forçando uma relação, né, que não tem. E isso torna frágil a argumentação. Né? Isso independente do contexto, seja num artigo acadêmico, seja numa redação do Enem. Então, do modo como você articula aquilo ali faz toda a diferença, para não tornar um texto pobre, frágil mesmo. E é interessante, porque eu até citei concurso, né, porque eu acompanhei com alguns conhecidos, inclusive, que daí vieram trazer texto nessa prática textual, né, como eu sou professora de língua portuguesa também, e no resultado, depois acompanhei o resultado, acho que sei lá, quase 1.000 candidatos, nem 10% atinge a nota máxima. E aí a gente não está nem falando de adolescente mais, né? A gente realmente uma construção da vida ali. Já estamos falando de adultos que estão fazendo, que a maioria já tem uma graduação, e mesmo assim não consegue construir um texto que seja ali coeso, né? Que tenha coerência, que tenha uma base. Então, isso que é complicado. Por isso que a gente comenta muito, assim, desde do Enem, e mesmo antes, você citou no início o Ensino Fundamental 2 também. Ali desde antes que a gente precisa começar a construir esse repertório, pensando não só no Enem, no vestibular, mas depois, no TCC, num artigo, num concurso, na pós-graduação, e aí isso vai para a vida mesmo, né? O modo como a gente articula no trabalho, como a gente se expressa no trabalho. Numa entrevista. Sim. É bem visível, mas eu fiquei pensando que não é só adolescente, né? Que você mencionou adolescente, às vezes nem teve tempo realmente. Porque às vezes não vem da cultura a leitura ou a visita a museus, acompanhar discussões sociais. Não é, às vezes, da cultura familiar, ok. E ele vai construir isso depois, de acordo com a necessidade. E essa necessidade vai vir ali depois da adolescência. Mas quando já são adultos, né? Teria que já ter se preocupado com isso. Ainda mais se são pessoas que querem fazer concurso, querem fazer uma pós-graduação, enfim, né? Quando você trilha a sua carreira ali, seu objetivo, obviamente a gente tem que pensar o que é necessário para a gente chegar lá, né? A produção de texto, no contexto que for ali, né? Ela é um desafio. É você articular as ideias, defender um ponto de vista e ainda convencer alguém daquilo,
né? É realmente muito desafiador. E se você não tem um contexto que favorece tanto a tornar isso natural, é ainda mais difícil. Né? Mas é possível que a gente adote alguns hábitos ali, né? De forma mais intencional, para conseguir intensificar isso. Né? Não é fácil. Não é fácil, tanto como você mesmo falou. A gente vê que adultos têm limitações. E a gente vê num e-mail, não precisa ser na redação, né? Vamos mais para o dia a dia. Num e-mail, às vezes, é difícil você escrever e transmitir a mensagem, porque eu sei o que eu quero falar. Mas a pessoa precisa entender, eu preciso conseguir explicar, e muitas vezes no e-mail, por exemplo, né? Daí o espaço é mais limitado ainda, porque se eu escrever um e-mail gigante, dependendo para quem for, não vai nem ler, né? Pois então, ainda mas isso é bem curioso até, porque você ter uma organização na escrita requer uma organização prévia de ideias, de rotina. Né? Então, a gente tem teóricos que falam sobre isso. Lair, por exemplo, que ele vai falar que o Bernstein também vai falar sobre isso. Você ter uma organização na sua casa desde criança, né, vai fazer com que você tenha uma organização de ideias e futuramente uma organização na sua escrita. Né? Então, realmente, é como assim, você criasse uma rotina em todos os âmbitos, e isso vai refletir também na sua escrita. Né? Então, por isso que a gente vê que é algo que não é fácil da gente mudar. Né? Uma coisa da gente reverter. Eu tenho dificuldade de escrita. Vou fazer um intensivão aqui e mudei. Não. Ou vou começar a ler e pronto. Não é fácil se tornar um leitor também. Sim, e depois conseguir transpor. Né? O que você lê para o que você escreve de forma coerente. Então, assim, a produção de texto é um desafio. É um desafio. Em qualquer área, como você falou, para relatório, em qualquer área, realmente. Mas aí, voltando um pouquinho para a sua pesquisa, você tem acompanhado alunos do ensino médio, né? Sim. Desde o primeiro ano ali, nessa rotina, nesse caminhar até chegar no Enem, que agora chegou, né? Não sei se para eles, né? Nem todos. Mas e como você tem percebido a compreensão deles com a relação a esse repertório? Se eles demonstram conscientização do que é esse repertório, da necessidade deles, se você vê que eles se sentem preparados com conteúdos, ou eles demonstram um certo medo? Eu acompanho estudantes ali do 9º ano até o 3º ano. E todos são submetidos a simulados, isso pensando na minha área de atuação profissional. E na área de pesquisa, eu acompanho os alunos da primeira série do médio, da segunda e do 3º ano. E o que eu percebo, assim? Até o final da primeira série do médio, o início da segunda série, a preocupação deles... no que envolve texto ali, ainda está muito atrelada à nota escolar. Então, ainda é algo assim fechado preciso disso aqui para passar. Ainda tem isso. Na segunda metade da segunda série e no 3º, a gente vê daí uma mudança, do tipo, opa, calma aí. Tá chegando cada vez mais perto e só a nota daqui não é suficiente para eu passar num vestibular, por exemplo. Aqui é só para eu terminar o ensino médio. Então, aí eles começam a se importar mais. Mas o que eu percebo? Eles se importam bastante com a estrutura. Então, eles querem saber quantos parágrafos, quantas linhas. Né? Então, quantas linhas de introdução, desenvolvimento, eles têm muito isso ainda. E aí que eles vão no 3º, que eles vão percebendo, ok, eu já entendi a estrutura, já entendi a quantidade de linhas, mas como que eu vou deixar a minha argumentação forte? Porque que eu escrevo agora, né? Porque eu estou produzindo, mas a nota que eu esperava não está chegando. Então, eles vão fazendo as produções na escola, porque a gente sabe que hoje a escola produz redações modelo Enem. Sim. Né? Então, eles sugerem que o estudante produza um texto dissertativo argumentativo como nota para o componente. Mas eles começam a perceber que não chega. A nota que eles gostariam não chega. Né? Então, talvez não seja suficiente para uma redação do Enem ali, com uma nota que eles consigam alcançar um curso que eles querem entrar, né? Não seja suficiente. E aí eles começam a buscar notícias.
Então, eles vão para sites de notícias para se informar dos temas atuais. Por quê? Isso também foi algo que o INEP gerou. O INEP gera toda uma expectativa em relação ao tema do ano. Vai ser um tema atual, algo que vocês viram. Então, eles querem estar em contato com tudo ali. Quais são os temas atuais? E aí, eles começam a acessar alguns sites. Estou falando isso porque eu vejo que isso acontece. Acessar sites com citações genéricas. Citações que eu posso usar para todos os textos argumentativos. Então, independente do tema, o que eu vou conseguir? Ok, isso daí pode ser que funcione para um, para o outro, né? Mas será que para você tirar aquela nota elevada, demonstrar realmente domínio do que você está falando, é suficiente? Muitas vezes não é. E essas citações aí genéricas, que servem para vários textos, elas têm limitações também. Então, você ter o seu repertório a partir de textos que você lê, filmes que você assiste, tira você dessas citações comuns. Porque que a gente percebe? Citar a Constituição é algo que se tornou cada vez mais comum. E quando a gente entra em sites ou a gente vê esses vídeos que eles sugerem, eles falam assim, cita a Constituição. Fale de direitos humanos. Sim. Mas aí você vai articular no texto, às vezes de uma forma bem enviesada. Peguei e joguei aquilo ali, porque eu sei que tem que usar. Então, vou citar um autor aí que tá em alta, vou citar alguém aí que eu acho que vai ser importante. Mas você consegue articular no seu texto? Você vai jogar aquilo ali. Volto a dizer, o texto não pode ser uma coxa de retalhos, que eu coloco coisas que eu acho que fazem sentido. Não, tem que de fato fazer sentido. Para daí sim você almejar uma nota acima de 800 na redação, que é o que todo mundo gostaria, né? Sim. Só agora lembrando, antes de eu comentar, até anotei aqui, só então lembrando mais uma vez, já estava passando aqui, já ia deixar só para o final. Para aqueles que fizeram a inscrição, então, para ter a certificação de 3 horas, vocês têm que entrar lá em avaliação e selecionar a palavra-chave desse programa de hoje, que é Enem. Não esqueçam, hein? E só você falando, primeiro dos alunos que eles demoram para entender a importância. Eu também já fui professora do Ensino Fundamental 2 e eu via isso, que eles pensam, não, eu não preciso agora. Depois eu vou me preocupar com a redação, só no ensino médio. Agora não precisa muito cedo. Inclusive os pais. Nossa, mas é muito cedo para eles ficarem tendo projeto de redação, para eles terem qualquer projeto que esteja ligado a isso. Então, realmente, tem essa cultura que, no terceirão, só que não é uma coisa que a gente constrói em um ano. Sim. A gente precisa de todo esse caminhar. E você falando, eu ia citar isso, você até falou que cria-se qual é o tema do ano. E aí tem pessoas que tentam adivinhar o tema, vários professores, e quem acerta fica, aquele professor acertou o tema. Então, realmente, já criou isso, Todo ano já tem isso, lista dos possíveis temas da redação do Enem. E aí isso é bem complicado e gera isso que você falou, aqueles modelos prontos. Na internet, eu acompanhando as pessoas, não foi do Enem, foi de concurso, mas chegou para mim, não tinha acesso, porque também nunca tinha procurado, mas chegou para mim um dos candidatos, ele falou para mim assim, pode ser assim o texto? E aí um modelo impresso com alguns conectivos-chave assim, como começar? Então, eu começo hoje em dia, ou com alguma outra expressão, assim, primeiramente, tal, em 4 parágrafos. Nesse parágrafo eu começo assim, sempre as palavras para começar os parágrafos, alguns conectivos-chave e citações que vão servir, porque estão relacionadas a direitos humanos, principalmente quando eu vou fazer a proposta de intervenção, que eu preciso citar os direitos humanos, e ali vai ser... E ele veio perguntar assim, pode ser assim? E eu juro que eu me assustei. Eu pensei, imagina se todo mundo decorar, porque daí a ideia é essa, eu decoro a estrutura e só encho, como dizem, encho linguiça ali no meio com alguma coisa que, inclusive, eu retiro dos textos base. Então, na verdade, eu não preciso saber construir um texto, Eu preciso decorar aquela estrutura e daí não preciso ter esse repertório. Isso realmente é muito perigoso, porque... está por aí, está disponível,
Sim, sim. E é aquilo. Pode ser que aquela receita funcione. Sim. Em alguns contextos ela vai funcionar, a pessoa até vai conseguir uma boa nota, mas se prender somente a essa receita, até com os termos específicos ali, você pode ser pego de surpresa, né? E isso acontece muito, porque nunca tem tema óbvio na redação do Enem. Ah, não, todo mundo acertou. Não. Tem muita gente que fala depois, né? Ah, eu acertei, eu tinha falado mesmo. Mas nunca são temas óbvios que caem na redação. Então, assim, você ficar se preparando nesse formato, chega lá, cai um assunto que você nunca pensou, aí você não consegue escapar daquilo, porque você está fechado numa receita de bolo ali. Então, definitivamente, seguir essa receita pode ser que em alguns casos funcione, mas só seguir como se fosse o padrão para qualquer texto, aí limita bastante. E foi o que você falou, traz de repente uma nota básica ali. E foi o que eu senti. Pouquíssimas pessoas conseguem atingir uma nota máxima ou bem perto do máximo. Acho que justamente por isso, porque fica naquele senso comum. Ah, eu vou decorar isso e está bom. Não está, né? Porque, principalmente quando é Enem, que você quer uma vaga na universidade, aí tem outras pessoas competindo. É uma competição, né? Você acaba não conseguindo atingir aquilo, não chega na nota que você tanto quer. Não é à toa que a média do Brasil na redação do Enem geralmente em torno de 500. Um pouco mais, um pouco menos ali, mas gira em torno de 500. Então, as pessoas estão conseguindo escrever um texto nesse formato, para atingir uma nota bem mediana. Então, para conseguir ir além, você realmente precisa de uma construção ali mais robusta. Não dá para seguir esse padrãozinho. E eu acho que é o que a gente está falando o tempo todo também. Não é só conseguir a nota no Enem. Ah, sim. É todo, claro, isso é um pontapé. Principalmente dependendo dos cursos que querem aí, que são super concorridos. Mas é para a vida mesmo. A gente falou, um e-mail, um relatório. Ah, mas não vou trabalhar nada ligado à língua portuguesa. Tipo, professora, jornalista, alguém que precisa escrever. Mas o contador tem que fazer relatório, engenheiro. Então, não adianta, né? Eu vou precisar disso em algum momento. Eu vou precisar mandar um e-mail. Eu vou precisar, de repente, publicar nas minhas redes sociais. Então, eu preciso, de alguma forma, eu preciso disso. Então, sim. E esse repertório eu vou precisar discutir, eu vou precisar saber conversar no ambiente de trabalho. Credibilidade, né? Passar a credibilidade do que você está falando. Então, assim, vir com um discurso mediano, tem profissões que você não consegue se sustentar. E muitas vezes esse mediano que a gente vê, eu vi ali um comentário, ali outro, não é real, né? Não é o que... Muitas vezes a gente é induzido a pensar daquela forma. Não com uma opinião própria, com base para isso, com argumentos. Então, mesmo no dia a dia, isso, mesmo na oralidade, né? A gente precisa disso também. Sim, para até ser mais crítico, né? E não só reproduzir o que vê em redes sociais ali, que a gente vê isso, né, com tanta frequência, né? Então, enfim, em tempos de fake news, aí, né, a gente vê que muitas opiniões são formuladas a partir desses textos, mas aí se a pessoa não tem um olhar muito crítico em relação àquilo, facilmente enganada e depois facilmente reproduz aquilo. Então, sim, isso que a gente está falando não se aplica somente a uma redação do Enem, enfim, a textos, né, de cunho acadêmico, né, muito além. E para tudo, assim, a maior discussão, qual que é o aluno ali, o educando que a gente quer formar? A gente quer formar alguém que seja reflexivo, que seja capaz... Tá, nesse primeiro, o que precisa? Eu preciso ter um repertório. Alguém que seja capaz de argumentar, de refletir sobre a sociedade, de atuar na sociedade. Eu preciso do repertório. Então, tudo volta nessa construção. É o conteúdo da pessoa, né? Qual o conteúdo que você tem enquanto pessoa também. Exatamente. Então, é bem... E pra gente, estamos chegando no final aqui, mas pra gente fechar, eu queria saber se você tem alguma dica. A gente já falou bastante aqui, né, de indicações mas para deixar aqui, visando que as pessoas compreendam como ampliar esse repertório
e aplicar também esse repertório sociocultural. Como ampliar, a gente já falou bastante, mas se tiver mais alguma dica, inclusive para quem está fazendo vestibular agora começa, né, toda essa maratona de Enem, vestibular, prova, e para ampliar também o repertório, de repente, para outros textos, como aplicar isso de uma forma mais adequada, o que buscar ou o que tentar evitar. Uhum. É para quem vai fazer o Enem aí nos próximos dias, quem está nesse contexto agora de final do ano de vestibular, de redações, né, de segunda fase de alguns vestibulares, tentar também ler o máximo, assistir o máximo, às vezes pode ser que não funcione. Né? Então, pode gerar uma ansiedade maior ainda. Porque agora o tempo é curto, né? Isso, sim. Então, eu acho que no momento, o ideal seria escolhas mais certeiras ali, né? Então, pensando em redação do Enem, agora é o momento de você pensar em algumas notícias, sim. Agora é o momento. Então, vai para um jornal virtual aí de confiança, né, de referência. Sempre também se atentar a isso, buscar fontes sérias, seguras, né? Se informar sobre os temas aí da atualidade ao longo deste ano. Né? Então, o que a gente teve de situações polêmicas sociais, mas não necessariamente óbvias. Né? Então, tentar ir para alguns jornais digitais aí, de confiança, e até resgatar notícias mais antigas deste ano. Eu acho que o momento agora seria bem propício para isso, porque você ir resgatar literatura agora pode ser um pouco mais difícil. Ao longo do ano, se fosse possível, recomendaria. Por exemplo, Vidas Secas mesmo, né, que foi um livro que eu falei, recomendo que leia. Porque é um livro que você consegue abordar uma diversidade de temas ali, de problemas sociais, né? É uma referência da literatura nacional, então vale muito a leitura. Talvez agora não tenha mais tempo, então eu indicaria que buscasse leituras ali de notícias. E as mais atuais, assim, mas também do início do ano, de algo que aconteceu, sempre focando no nosso contexto nacional, porque isso também pode parecer óbvio, né? Porque a gente está falando de um exame nacional do ensino médio que né, nosso, mas às vezes a pessoa se perde um pouco, né? Então, assim, ter consciência de conflitos externos, mas saber aplicá-los a uma realidade nossa é imprescindível. Mas se atentem a notícias daqui. Então, assim, vocês vão ver que quando eles abordam ali, seja o tema que for na redação do Enem, eles abordam temáticas nossas daqui. Você pode trazer argumentos de fora, né, de contexto, exemplificar coisas que aconteceram em outros lugares, mas sempre vai ser daqui. Né? Então, para não se perder também em relação a isso. Para tentar dar uma ampliada nesse repertório agora, para tornar a argumentação mais robusta. E aquilo que eu estava falando antes, articular de uma forma lógica as ideias. Não dá para forçar a barra na argumentação. Ah, não, eu li Vidas Secas, eu quero colocar aqui. Talvez não dê. Talvez não dê para você colocar, talvez você não consiga articular ali e argumentar. Né? Então, tentar fazer isso de uma forma coerente. Não, pensei em algumas opções aqui e eu acho que não vai funcionar. Vai mais, então, para os textos motivadores ali, né, que o próprio Enem traz. Vai para argumentos que você tem mais certeza, do que querer, às vezes, colocar algo diferente. Não, vou inovar aqui, vou colocar um outro autor. E fugir do tema, tangenciar o tema, porque é algo que acontece. Né, e tangenciar o tema faz com que a redação perca, né, muita pontuação ali. Então, cuidar com isso também, né, para não trazer argumentos, não, quero usar o que eu sei. E às vezes não consegue articular. Né? Então, cuidar com isso. E sempre assim, manter o texto de uma forma linear. Então, assim, eu vou defender este ponto de vista, vou argumentar para defender este ponto de vista, vou criar uma proposta de intervenção em relação a esse ponto de vista. Então, conectar muito bem, articular o texto como um todo. Esse é o principal. O texto, ele precisa ser uma coisa só. Então, eu não posso viajar lá na minha argumentação, falar de outras coisas, porque eu posso correr o risco de fugir do tema.
né? Então, sempre ver o texto como algo único. Então, uma introdução, desenvolvimento, conclusão, ok, tem que ter essa estrutura. Mas com uma linearidade de ideia, de pensamento, de conexão de ideias. Né? Tentar trazer da forma mais clara possível a escrita desse texto. É o que você falou, não é hora de inovar muito, né? Não é o texto para inovar muito. Tem outros tantos que, de repente, depois vocês vão poder trazer ideias, fazer numa ordem diferente, com um estilo diferente, né? Mas ali, realmente, se começar a brincar muito no texto, pode ser que ele fique estranho, sem a conexão, e fugir do tema pode acabar zerando também a redação e prejudicando, né? Sim, a fuga do tema, a fuga total do tema é uma das principais razões do zero na redação do Enem. Sim, complicado, né? Mas então é isso, o tempo é curto também, a gente já está chegando ao final aqui. Antes de agradecer aqui, quero lembrar a todos que quem já fez a inscrição, depois vai lá, faz a avaliação para ter a certificação de 3 horas. Quem não fez ainda, faça no link que está ali nos comentários a inscrição. Depois entre lá nas avaliações e a palavra-chave para que vocês marquem lá é Enem, que foi o tema aqui da nossa rádio. Então, eu quero também agradecer a professora Isabel, que veio aqui, conversou, falou da sua pesquisa. Sucesso na pesquisa, né? Que ainda falta um tempo, é muito árduo, mas é sempre muito legal essa discussão, esses conhecimentos, essas novas reflexões, né? Para a gente não ficar presa só em alguma coisa. Então, mais uma vez, obrigada. Não sei se você quer deixar um recado final. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é muito bom a gente poder falar sobre esse tema, um tema que nunca sai de moda, né? Ter repertório, saber se expressar, isso a gente leva para a vida. E que essa discussão que a gente levantou aqui, ela também brilha os olhinhos aí para futuras pesquisas. Né? Então, para além aí de saber utilizar tudo isso que a gente falou aqui, pesquisar sobre esse tema também. Né? É um tema muito rico. A gente vem fazendo pesquisa, né, sobre esse tema já faz algum tempo, mas a pesquisa sobre produção de texto e redação do Enem, repertório sociocultural, é algo que vem ganhando espaço muito grande hoje na pesquisa nacional. Então, tomara que a gente tenha colocado uma pulguinha atrás da orelha aí de alguns também para se interessar por esse tema e levar essa pesquisa adiante. Bacana. Mas eu agradeço mesmo por poder participar aqui hoje. Eu que agradeço. E para vocês que nos acompanharam também, a gente agradece aqui quem estava junto com a gente nessa discussão, como a professora disse, né? Quem sabe futuramente temos novos pesquisadores nessa área. Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.